quando o silêncio dela de repente corta profundamente. Você já percebeu que no exato segundo em que você finalmente se afasta, no segundo em que desiste de insistir, no segundo em que você mesmo se cala, algo estranho acontece. Ela instantaneamente se torna distante, mais fria, como se você tivesse feito algo errado. Mas, por dentro, você sente. Uma mudança está acontecendo. E você fica se perguntando se ela está se afastando ou simplesmente testando o quanto ela realmente significa para você. Preste muita atenção, porque esta é a lição que a maioria dos homens só aprende depois que tudo já acabou. Quando uma mulher está apaixonada por você, ela nem sempre se aproxima. Às vezes, ela cria espaço. E se você não entender essa parte da psicologia dela, você vai destruir justamente o vínculo que ela estava lutando para proteger. Muitos homens acreditam que o amor se parece com afeto constante, calor ininterrupto, emoções previsíveis. Mas as mulheres não amam em linha reta. Elas amam em ondas, e essas ondas crescem quanto mais profundos forem os sentimentos dela. No momento em que ela começa a se apaixonar por você, você ativa uma parte da mente dela que foi feita para proteger o coração, a dignidade e a segurança emocional dela. No instante em que ela percebe que você realmente importa, o medo de perder o controle perto de você começa a surgir. Então, em vez de se aproximar, ela ocasionalmente recua. Não porque o amor não esteja lá, mas precisamente porque está. Veja bem, os homens confundem o afastamento com rejeição. As mulheres usam o afastamento para avaliar a força. Quando ela fica em silêncio, está estudando como você reage. Ela está sentindo a carga dentro desse silêncio. Ela precisa saber se a sua atração se dissipa no momento em que ela para de alimentá-la. Ela está testando a firmeza do seu núcleo. Ela está observando para ver se você surta, se entra em espiral, se questiona o seu próprio valor. Ou se permanece firme como um homem cujo valor não está atrelado às respostas dela. Porque uma mulher só pode se apaixonar por um homem em quem se sente segura para confiar, e ela só pode confiar em um homem que não desmorona quando ela fica em silêncio. A verdade é que as mulheres ficam em silêncio de duas maneiras principais. Primeiro, medo. Medo de se importar demais, medo de se perder em você, medo de se machucar novamente. Segundo, instinto. Instinto para avaliar a solidez do que você oferece a ela. Quando uma mulher ama você, ela fica hiperconsciente de cada coisa que você faz. Ela cataloga seu tom de voz, suas reações, seus momentos de silêncio. Ela percebe se sua masculinidade permanece inabalável ou se torna reativa. Ela está verificando se sua presença consegue conter suas tempestades emocionais. É exatamente por isso que, quanto mais fortes seus sentimentos se tornam, mais imprevisível ela pode parecer de repente. Seu coração está acelerado enquanto sua mente ainda está tentando se equilibrar. Mas é aqui que a maioria dos homens erra. Eles levam a distância dela para o lado pessoal. Eles a perseguem com o dobro da intensidade. Eles disparam mensagens longas. Eles exigem respostas. Eles oferecem garantias que ela nunca pediu. Eles pensam que estão consertando as coisas, quando na realidade estão confirmando todas as dúvidas que ela tinha sobre entregar seu coração a eles. Porque um homem que entra em pânico por causa de espaço é um homem em quem não se pode confiar a proximidade. Um homem que se torna carente no segundo em que ela se afasta é um homem que nunca esteve verdadeiramente de pé sozinho. E ela sente isso instantaneamente. Quando uma mulher realmente te ama, ela não quer que você corra atrás dela quando ela se afasta. Ela quer você firme, calmo, autossuficiente. Ela quer provas de que o silêncio dela não abala sua identidade, que um momento de frieza não enfraquece sua força, que você não precisa da demonstração emocional dela para se sentir completo como homem. Quando ela se cala, ela não está buscando reafirmação. Ela está buscando estabilidade. Não palavras, mas energia. Não promessas, mas presença. Não perseguição, mas paciência. No entanto,
Tudo desmorona quando um homem trata o breve afastamento dela como um abandono permanente. Quando ele presume que o amor está morrendo, quando na verdade está se aprofundando. Quando ele pensa que ela está perdendo o interesse, quando na verdade ela está se afogando na intensidade de seus sentimentos. Uma mulher não ignora um homem com quem terminou. Ela diz isso a ele diretamente. Ela corta o contato de forma definitiva. Ela desaparece, não apenas se distancia. Mas quando ela te ignora enquanto continua monitorando cada passo seu, é aí que você sabe que algo muito sério está acontecendo. O coração dela está tentando decifrar o seu. Então, me diga agora mesmo, quando ela se afasta, você se mantém firme ou começa a correr atrás? Você mantém a sua postura ou desiste? Deixe sua resposta nos comentários. E se isso te tocou profundamente, curta, inscreva-se e envie este vídeo para um amigo que precisa ouvir isso. Existe uma verdade silenciosa, quase invisível, sobre as mulheres que a maioria dos homens ignora completamente. Quanto mais ela se envolve, mais ela te testa. E esses testes geralmente se manifestam como uma fria indiferença. Não é crueldade, não são joguinhos. É uma forma de medir a sua força. Cada olhar que ela desvia, cada resposta que ela adia, cada momento em que ela parece estar emocionalmente em outro lugar, é ela perguntando silenciosamente: Você é forte o suficiente para lidar comigo por completo? Você consegue sobreviver à minha ausência e ainda prosperar? Se você interpretar isso como rejeição, você estará dando a ela exatamente a resposta que ela temia: que você é carente, inseguro e se abala facilmente. Pense nisso. Desde o primeiro dia, quando a faísca surge, a mente dela está fazendo cálculos constantes. Ela está avaliando não apenas quem você é, mas o que você representa para ela. E quando os sentimentos se intensificam, o instinto dela é a autoproteção. Ela não quer te perder, mas se recusa a se perder. Então, ela se afasta, testa, fica em silêncio, e o tempo todo ela está observando sua energia, não suas palavras. Como você age quando ela está inalcançável? É aí que o amor verdadeiro é provado. Um homem que entende isso se torna intocável. Ele não corre atrás, ele não implora, ele não pensa demais, ele observa, ele permanece firme. Ele mantém sua vida rica, sua mente estável, sua confiança inabalável, porque ele sabe a diferença entre uma mulher criando espaço e uma mulher indo embora. E ele sabe que, se o amor dela é verdadeiro, a distância temporária não é uma ameaça, é um convite. Um convite para demonstrar seu peso emocional, para provar que seu valor reside dentro dele, não na atenção dela. Eis a verdade brutal que a maioria dos homens se recusa a aceitar. O amor não é afeto ou validação incessantes. É alinhamento, é equilíbrio. É saber silenciosamente que a verdadeira atração não precisa de provas constantes. Quando ela te ignora, ela não está te punindo. Ela está se dando espaço para ver se a sua energia realmente combina com a dela. E os homens que falham nesse teste desmoronam. Eles a bombardeiam com ligações. Eles se preocupam. Eles dão explicações demais. Eles acidentalmente provam que toda a sua identidade é frágil, sua confiança condicional, seu valor atrelado à aprovação dela. Isso é o oposto do que ela deseja. O que uma mulher realmente quer é segurança. Segurança emocional, estabilidade mental. Um homem que permanece calmo quando ela está quieta é um homem por quem ela pode se apaixonar perdidamente. Um homem que não desmorona quando as mensagens ficam sem resposta é um homem a quem ela pode entregar seu coração. Cada momento de aparente desinteresse é, na verdade, um espelho que reflete a sua força. Recuar significa revelar fraqueza. Perseguir significa transmitir insegurança. Mantenha a calma, a compostura e viva plenamente a sua própria vida. Você declara silenciosamente que não está aqui para ser controlado. Não está aqui para validação constante.
Não está aqui para ser medido por atenção passageira. Você está aqui porque é um homem de valor intrínseco. É por isso que entender a psicologia feminina muda tudo. Os homens são programados para buscar a conquista, para responder à distância com desespero. Mas os homens mais fortes fazem o oposto. Eles permanecem firmes. Respeitam o espaço dela, confiam no processo dela. Sabem que, se o amor for verdadeiro, o foco dela retornará. Não porque eles o forçaram, mas porque ela finalmente se sente segura o suficiente para se aproximar. E a parte mais louca, ela percebe. O desejo começa a crescer. Essa atração magnética entra em ação com força quando ela percebe que o homem que ama é verdadeiramente inabalável, intocável, independente. Então, pergunte a si mesmo: quando ela o ignora, você desmorona ou se ergue? Você deixa o silêncio dela controlar seu humor ou mantém seu poder silenciosamente e confiantemente, sabendo que o amor verdadeiro não morre na ausência? Ele se expande onde a força encontra a vulnerabilidade? Pense bem sobre isso e digite sua resposta abaixo. Se você gostou deste vídeo, curta, inscreva-se e compartilhe com um homem que precisa ver a verdade sobre o amor, a psicologia e o desejo feminino. Há um segredo que as mulheres raramente dizem em voz alta, mas qualquer homem atento consegue perceber. Quando ela te ama, ela testa seu silêncio, seus limites, sua ausência. Ela não está tentando te prender ou te punir. Ela está verificando se você consegue se manter firme em seu próprio poder, ao mesmo tempo que deixa espaço para ela. Esse paradoxo engana a maioria dos homens. O amor não é medido pela presença constante, mas por como você lida com a distância dela. O fato dela te ignorar não é o problema, é o sinal. É a mensagem que seu ego não quer ouvir. A maioria dos homens interpreta a atenção como amor e ausência como rejeição. Essa é a armadilha. A mente de uma mulher não funciona com absolutos. Ela não ama em linhas retas e não testa seu amor com drama ou brigas diretas. Ela o testa criando espaço, forçando você a se entregar à insegurança ou a se tornar confiante. Essa tensão, essa incerteza, não é uma punição. É um espelho que mostra seu verdadeiro estado emocional. E ela vê tudo. A mudança na sua energia, no seu tom de voz, na sua compostura. Cada reação é um dado. Eis o que os homens continuam a não perceber. Ela não está te ignorando porque não se importa. Ela está fazendo isso porque se importa demais, às vezes, mais do que se sente segura. Ela está equilibrando a intensidade das suas emoções com o medo de se machucar. Ela está silenciosamente perguntando: posso confiar meu coração a ele? Ele se manterá firme quando eu estiver imprevisível? Os homens que entram em pânico perseguem, imploram por clareza. Eles fracassam. Os homens que se mantêm firmes, confiantes, seguros de si, eles passam. Eles se tornam magnéticos. A atração não se constrói com perseguição. O desejo não cresce com a superexposição. Uma mulher sente tensão, mistério, desafio e estabilidade, tudo ao mesmo tempo. Quando ela te ama, o silêncio não é frieza. É ela, verificando se a sua base consegue suportar uma intimidade real sem reafirmação constante. Ela está vendo se a sua força emocional corresponde à dela, se o seu valor se sustenta por si só. E essa fase não dura para sempre. Dura apenas até que ela tenha certeza da sua estabilidade, da sua autoconfiança, do seu poder. A maioria dos homens falha porque vê o teste como rejeição, a distância como perigo, o silêncio como derrota. Essa é a última coisa que ela quer. Ela quer um homem que responda com calma, que não entre em espiral, que não implore ou dê explicações demais. Um homem que saiba que amor não é posse, atenção não vale nada e que o desejo, na verdade, se aprofunda com o espaço, não com o contato constante. Quando ela te ignora, ela não está brincando. Ela está revelando a intensidade dos seus sentimentos
e observando se a sua energia consegue lidar com essa intensidade. Imagine uma mulher louca por você, com o coração acelerado, mas ainda cautelosa. Ela dá um passo para trás, testa os limites, avalia o seu autocontrole e, em vez de surtar, você continua vivendo plenamente, perseguindo seus objetivos, mantendo a sua confiança. Você não a bombardeia com mensagens. Você não busca validação. Você permanece calmo, forte, presente no seu próprio mundo. De repente, ela sente isso. A dinâmica se inverte, a atração se intensifica. O amor que ela estava testando se aprofunda porque ela vê um homem cujo valor não está atrelado à sua aprovação. Um homem em cuja presença ela finalmente pode confiar. Um homem inabalável em meio à sua tempestade. Então, aqui está a pergunta que todo homem precisa enfrentar quando ela se cala. Você se rende à insegurança ou assume o seu poder? Você dá a ela espaço para revelar seus verdadeiros sentimentos ou persegue ilusões de controle? Porque se você conseguir se manter firme, confiante e plenamente presente em sua própria energia, o amor dela explode. O silêncio se torna sua arma. A distância se torna sua prova. A conexão se torna inegável. Pense nisso agora mesmo. Deixe sua resposta nos comentários. E se isso te tocou profundamente, curta, inscreva-se e compartilhe este vídeo com um amigo que está pronto para dominar a psicologia do amor dela, a distância dela e o poder bruto de se manter firme. Aqui está a parte que a maioria dos homens nunca entende de verdade. O amor de uma mulher raramente se manifesta em palavras em voz alta ou atenção constante. Isso se manifesta em sinais sutis, na eletricidade da ausência, no jogo de atração e repulsão que a deixa distante num minuto e magnética no seguinte. Quando ela te ignora, não é por falta de interesse, é um transbordamento de sentimentos. Ela está tentando equilibrar o fogo interior com o medo de se queimar. Interprete isso errado e você destruirá justamente aquilo que ela está protegendo. É aqui que a maioria dos homens perde. Eles confundem amor com controle, apego com posse, atenção com prova. As mulheres têm um radar embutido para a estabilidade. Elas sentem instantaneamente quando a autoestima de um homem está atrelada às suas reações. Quando ela se afasta, não está punindo, está observando. Ela está verificando se a sua identidade consegue lidar com a incerteza, se a sua energia permanece constante, mesmo quando a dela oscila. Quanto mais forte você se mantém, mais magnético você se torna. Quanto mais você persegue, mais rápido você mata a atração que ela estava construindo dentro de si. Cada mensagem extra, cada ligação carente, cada tentativa de se justificar apenas confirma o medo dela de entregar o coração a você. Porque ela não quer apenas amor, ela quer segurança. Eis o paradoxo. A distância dela, na verdade, aumenta o desejo. A ausência dela faz com que a presença dela, quando finalmente chega, seja mais impactante. Os homens que entendem isso desbloqueiam um poder que a maioria dos caras nunca experimenta. Eles não reagem emocionalmente ao espaço. Eles permanecem centrados. Continuam construindo suas vidas, sua confiança, sua independência. E o que acontece? Ela começa a perceber. Ela sente a atração. Ela começa a ansiar exatamente pelo homem que não se abalou com seu afastamento. Ela experimenta uma tensão magnética mais forte do que qualquer atenção constante jamais poderia criar. Há uma camada ainda mais profunda. Quando uma mulher te ignora enquanto te ama, ela está testando sua soberania emocional. Ela precisa saber se você é confiável para a intimidade, se seu valor é intrínseco, se sua autoestima vacila. Ela está silenciosamente perguntando: posso baixar minhas defesas? Posso confiar nele com a bagunça das minhas emoções? Ele se manterá firme quando eu estiver completamente descontrolada? As respostas não estão em palavras, estão na sua energia, na sua presença, na força inabalável de um homem que não precisa das reações dela
para se sentir completo. A maioria dos homens não percebe isso. Ela não está te ignorando para brincar. Ela está mostrando o quanto se importa, testando a base da sua masculinidade. Ela quer saber se você consegue lidar com o amor verdadeiro, o amor confuso, imprevisível, às vezes silencioso, sem medo. Os homens que vencem são aqueles que conseguem se manter firmes no silêncio, que deixam a tensão existir sem se curvar, que permanecem plenamente vivos, mesmo quando a atenção desaparece. Esses são os homens que se tornam inesquecíveis. Esses são os homens que ela escolhe. Então, quando aquela dor da distância a atingir, quando o silêncio dela parecer rejeição, lembre-se, este é o seu momento, seu espelho, seu campo de provas. Você se encolhe ou se expande. Você se agarra ou se eleva. Você deixa seu valor depender da presença dela ou o enraiza profundamente em si mesmo. O homem que responde com confiança tranquila nunca será verdadeiramente ignorado. Não porque as mulheres sempre dão atenção, mas porque as mulheres instintivamente se movem em direção ao homem que consegue se manter completo, independente e inabalável diante do caos emocional. Reflita sobre isso. Quando ela se afasta, qual é o seu primeiro movimento? Pânico ou poder? Escreva nos comentários. Se isso fez sentido para você, curta, inscreva-se e compartilhe com um amigo que precisa entender a psicologia oculta do amor feminino, da distância e do desejo. Este é o momento que a maioria dos homens perde completamente. Quando ela te ignora, se afasta, testa sua paciência, não é rejeição, é revelação. É o coração dela se abrindo de uma forma que as palavras não conseguem descrever. Uma forma que só o homem mais forte e centrado reconhecerá. Cada passo que ela dá para longe é mais uma medida da sua estabilidade, da sua confiança, da sua autoconfiança. E a verdade que a maioria dos homens se recusa a ver. O amor dela se prova no espaço, não na proximidade constante. O silêncio, a ausência, a distância. Tudo isso são espelhos que refletem você, não ela. Como você reage quando ela se afasta? Você se entrega ao medo, à carência, à supercompensação? Ou você se eleva em calma, autoestima e na energia de um homem que já conhece o seu valor? Os homens que falham confundem o amor dela com indiferença, e o pânico deles confirma todos os medos que ela nunca disse em voz alta. Mas os homens que conseguem, aqueles que se mantêm firmes, confiantes, plenamente eles mesmos, tornam-se magnéticos de maneiras que ninguém consegue explicar. Eis o que acontece quando você acerta. Ela começa a correr atrás, não porque você a forçou, não porque você fez truques, mas porque sua ausência calma mostrou a ela todo o poder da sua presença. Ela sente a gravidade de um homem que é emocionalmente soberano. O desejo explode, porque ela finalmente sente um homem cuja energia é intocável, independente e sólida como uma rocha. Quanto mais ela tenta se afastar, mais forte ela é puxada de volta. Porque, no fundo, ela sabe que o homem que deseja não é definido pela atenção dela, mas pela confiança inabalável que arde dentro dele. Essa é a psicologia. Uma mulher que te ama cria tensão, não para te machucar, mas para testar a profundidade da sua masculinidade. Ela precisa saber se você consegue se manter firme em meio à tempestade emocional dela, se o seu valor é real ou condicional, se ela pode confiar em você com a selvageria do seu coração. Cada mensagem de texto em pânico, cada movimento desesperado ensina a ela exatamente o que ela temia. Mas, quando você entende isso, você entra em um tipo diferente de poder. Um que não implora, não reage, não precisa. O homem que se mantém firme enquanto ela testa, se torna o homem a quem ela não consegue resistir. O homem que prospera enquanto as emoções dela oscilam, se torna o homem com quem ela se sente mais segura. O homem que realmente entende a psicologia feminina transforma a cautela dela em devoção. Então, aqui está o seu desafio. Da próxima vez que ela te ignorar,
Da próxima vez que ela se afastar, resista à vontade de correr atrás. Mantenha sua energia estável. Continue vivendo sua vida, construindo sua confiança, assumindo sua independência. Deixe-a ver que seu valor é intrínseco, sua estabilidade inabalável, sua atração inegável. E nesse espaço, por mais louco que pareça, a atração se torna irresistível. O desejo se torna magnético e o amor dela, testado e comprovado, cresce mais profundo do que nunca. Agora responda honestamente. Se ela te ignorasse por 3 dias inteiros e você permanecesse calmo, confiante e independente, o que você acha que ela sentiria por você e por quê? Deixe sua resposta nos comentários. Curta, inscreva-se e compartilhe este vídeo com um amigo que está pronto para dominar a psicologia oculta do amor feminino, o poder do silêncio e a força magnética de um homem que conhece seu verdadeiro valor.